Fala pessoal, hoje eu vou ajudar vocês a escolherem uma roçadeira de melhor custo-benefício de acordo com o seu objetivo, tá? Então, de forma bem simples e rápida, você tem que entender primeiramente o que você quer cortar. Você quer cortar mato, você quer cortar grama ou você quer cortar arbustos? Por quê? Se o seu objetivo é apenas aparar grama, existem os aparadores de grama. Inclusive, vou fazer um vídeo aqui no canal explicando cada um, porém são equipamentos mais simples. As roçadeiras, elas já são projetadas para corte de mato e de arbustos, ou seja, materiais mais resistentes. Então, o legal das roçadeiras é que você consegue utilizar tanto nylon quanto lâmina, e existem diversos tipos de lâminas, cada uma para um objetivo, que também eu vou fazer um vídeo específico. Mas vamos falar de roçadeiras em geral. As roçadeiras, você tem dois modelos. Ou ela é uma roçadeira elétrica, ou ela é uma roçadeira a combustão. As roçadeiras elétricas, elas são projetadas para um uso limitado, ou seja, já que ela tem um motor elétrico que aquece, o uso projetado dela é de até 1 hora de uso contínuo, e aí você tem que esperar 1 hora para voltar a trabalhar com ela novamente. Para as roçadeiras elétricas, o que é ideal cortar? Mato em geral. Então você pode utilizar tanto lâminas de 2 a 3 pontas, fazer corte de mato, braquiara, e você pode utilizar o nylon para fazer os recortes de tanto de acabamento quanto para parar grama também. Então, de forma geral, roçadeiras elétricas, o uso é para corte de mato e grama e com um uso limitado de até 1 hora de uso contínuo, tá? Quando a gente vai para as roçadeiras a combustão, a gente tem que entender que existem dois modelos: as roçadeiras de 2 tempos e as roçadeiras de 4 tempos. De forma geral, as roçadeiras de 2 tempos, a mistura do óleo e o combustível é feita no mesmo reservatório. Já na de 4 tempos, existem reservatórios independentes. Em um reservatório você vai colocar gasolina e outro reservatório você vai colocar o óleo. Quais são as principais diferenças aí de forma geral? As roçadeiras de 4 tempos não vão eliminar aquela fumaceira que as roçadeiras de 2 tempos eliminam, tá? As roçadeiras a combustão, elas têm uma autonomia de uso maior, então se você pretende trabalhar por mais de 1 hora contínua, essas roçadeiras já são ideais. E você tem um leque maior, uma gama maior de roçadeiras com diversas cilindradas. Quanto mais forte é a roçadeira, você consegue cortar materiais mais difíceis, tá? Lembrando que fio de nylon, o objetivo é aparar grama, e lâminas, o objetivo é corte de mato ou então corte de arbustos, de acordo com o tipo de lâmina, tá? Então vamos lá, começando pelos fios de nylon. Para as roçadeiras elétricas, o ideal é que você utilize fios de nylon de até 2 milímetros. Para as roçadeiras a combustão de até 26 cilindradas, o ideal é que você utilize fios de nylon de até 2,4 milímetros. Se sua roçadeira tiver 33 cilindradas, o ideal é que você utilize fios de nylon de até 2,7 milímetros. E se a sua roçadeira tiver uma cilindrada acima de 33, ou seja, vamos pegar, por exemplo, as 52 cilindradas, aí você pode utilizar fio de nylon de até 3,4 milímetros, tá? Por que disso? Porque o fio de nylon, quanto mais grosso, maior o atrito ele causa. Se ele causa um maior atrito, ele necessita de uma maior força para manter a rotação. Então, por isso, você precisa de uma máquina mais forte, tá? Agora falando de lâminas. Para as roçadeiras elétricas, o ideal é que você utilize lâminas de 2 a 3 pontas, tá? Para as roçadeiras a combustão de 26 cilindradas, a mesma coisa. Lâminas de 2 a 3 pontas. Para as roçadeiras de 33 cilindradas, você pode utilizar lâminas de 2, 3, 4 ou 8 pontas, tá? E aí, para as roçadeiras acima de 33 cilindradas, você já consegue utilizar basicamente todas as lâminas do mercado, tá?
2 pontas, 3 pontas, 4 pontas, 8 pontas, e aí entram as lâminas para arbustos, né? Que a gente começa a falar em dentes. Então, 40 dentes, 60 dentes e etc, tá? Eu vou deixar, então, uma tabelinha aí, se vocês quiserem tirar print de qual é a roçadeira ideal. E vou deixar uma tabelinha também mostrando para que serve cada tipo de lâmina de acordo com o objetivo, tá? Porém, vou fazer um vídeo específico também explicando para deixar tudo isso mais claro. Fechou, pessoal? Bom, então vamos lá. Você já sabe o tempo de uso que você vai utilizar o equipamento. Então, nisso você vai escolher se a roçadeira é a combustão ou se é elétrica. Você já sabe o que você vai cortar. Se você for cortar grama, vai utilizar carreteiras de nylon. Se for cortar mato, vai utilizar lâminas de 2 até 8 pontas. E se você for utilizar para corte de arbustos, você vai utilizar discos de 40, 60 dentes, etc, tá? Agora você precisa entender, seu trabalho vai ser frequente ou seu trabalho vai ser ocasional? Você vai utilizar a roçadeira uma vez por semana ou você vai utilizar ela todo dia? Então existem equipamentos no mercado que têm uma estrutura mecânica mais reforçada, que faz com que você consiga trabalhar todos os dias sem danificar o seu equipamento, tá? Então eu vou dar exemplo da Tecna. A Tecna tem 2 linhas de roçadeira. Então, se você observar a nomenclatura da roçadeira que termina com AC, essas são roçadeiras para o uso ocasional, ou seja, utilizar de 1 a 2 vezes por semana. Agora, se o final da nomenclatura dela terminar com XS, já são roçadeiras com uma estrutura mais reforçada, que permite você trabalhar todos os dias com ela sem danificar o equipamento, tá? Então, vai utilizar por 1 a 2 vezes por semana, final AC, e se for utilizar aí frequentemente, final XS. Vou deixar os prints aí para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando, tá? Outra coisa que você tem que analisar, você vai transportar ela de qual forma? Por quê? Existem roçadeiras que possuem o tubo bipartido. O que significa isso? Para você transportar ela, você consegue desmontar ela praticamente na metade. Então, você tem um sistema de desrosquear o tubo dela e ela basicamente reduz o seu tamanho em 50%, tá? Então, caso você precise transportar ela e precise diminuir o tamanho dela, compre roçadeiras com tubo bipartido, tá? Caso você não tenha essa necessidade, pode comprar a roçadeira tradicional, que não tem praticamente diferença nenhuma em desempenho, tá? Bom, então você sabendo o tempo de uso do equipamento, a forma de transporte que você precisa e o material que você precisa cortar, você já praticamente tem todas as informações para fazer a compra correta da sua roçadeira, tá? Pessoal, foi mais ou menos isso o vídeo, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo e um forte abraço aí, tchau, tchau.